Cara, eu queria voltar aqui um pouco. A gente não pode deixar, lógico que a gente vai falar de Flamengo. Queria voltar um pouco lá no Vasco. Pô, tem nenhuma resenha com esses caras aí não, cara? Com Alex Teixeira, assim, uma resenha que tu possa contar alguma coisa, uma história. Cara, assim, a gente, Souza, Alex Teixeira, Allan Kardec, mas eram muito novos, assim, né? Tipo, como eu te falei, eu cheguei no Vasco já com 9 para 10 anos, então fiquei lá até meus 14 para 15. Você chegou, quando tu foi pro Flamengo, chegou a jogar contra eles? Pô, claro, pô. Tem. Então, te contar uma história do Vasco que eu gosto de contar essa história, que assim é muito boa e serve assim. Tem atletas de repente vendo, porque alguns atletas meus estão vendo, outros também que às vezes procuram a nossa empresa para poder estar junto com a gente. Eu sempre conto a história do Souza, do Alex Teixeira também, mas do Souza muito mais. O Souza foi morar no Vasco, ele tinha 12 anos. O Souza. Ele é de Munjola, São Gonçalo. Souza meio campo. Meio campo. Jogou no São Paulo, jogou no... Não é o Souza. Não é o Caveirão. E nem é o Souza que jogou no São Paulo. Sim. Não é aquele Souza meio baixinho, não. Esse Souza que chama esse aí que tá até como comentarista. O Souza que eu tô falando é o volante, que voltou no Vasco agora há pouco tempo, mas não deu certo, ele, entendeu? É esse Souza. O Souza, ele com 12 anos, ele foi morar no alojamento. Acho que foi o quê? 24? Não, ano passado ele estava no Vasco, acho. Acho que foi ano passado, né? Acho que ele saiu ano passado. Então o Fernando Diniz assumiu, aí falou pra ele que acho que não ia continuar, porque já estava decidido e tal. Voltou ele até o Alex Teixeira. Foi quando o Coutinho voltou. Eles voltaram. E aí. Vai até o que rola na mídia, que foi o Coutinho fez um pedido. Não, a gente não sabe, né? Não sabe, mas foi falado. Eu também nem perguntei. Melhor. Eu também nem perguntei. E aí o Souza, ele morava no alojamento, porque assim, a família tinha poucas condições financeiras. Sim. E ele só ia para casa aos fins de semana, porque passagem todo dia não dava. Só ia aos fins de semana. O Souza foi reserva, tá? Do sub-11 do Vasco, do sub-11, ao sub-17. Que isso? Você tem noção disso? Que isso? Ele foi virar titular no Vasco no sub-17. O cara que perseverou ali. Entendeu? Não desistiu. Só que na época tinha meio com um captador, supervisor da base, chamado Sérgio. Seu Sérgio. E o seu Sérgio, ele falava assim, não mexe nos meus pequenininhos não. Os pequenininhos era eu, Souza, Alex Teixeira, porque tinha o grandão. Uhum. Mas eram os pequenininhos que tinham qualidade. Ele falava assim, esses meninos lá na frente, eles vão crescer, tem qualidade. Entendeu? Já então, tinha visão. Não deixava assim, não é que a gente ia ser mandado embora, mas mesmo se fosse, ele não deixava. Porque assim, antigamente até hoje tem. É muito pequenininho, vou mandar embora o atleta porque é pequeno. Só que esse pequeno tem qualidade. Sim. Hoje a gente vê aí muitos jogadores, que assim, aqui no Brasil, que os clubes brasileiros vão buscar lá fora. E se você for ver, são jogadores de baixa estatura. Isso aí. Mas por quê? Porque o mercado brasileiro parou de produzir. Porque pro mercado brasileiro, o jogador de baixa estatura não serve. Entendeu? Não serve. Porém, eles vão nos clubes sul-americanos, eles vão até em clubes europeus buscar jogadores desse também. Por quê? São jogadores de qualidade. Você vê por muito tempo, os jogadores... Tu vai lembrar disso aí, ó. Os jogadores saíam daqui franzino, ia lá pra fora, ganhava corpo lá fora, porque já saía daqui, por quê? Eles não davam total assistência. Exatamente, eles não tinham o suporte necessário, né? Acho que, se eu não me engano, o Vinícius Júnior saiu daqui assim. Sim. Saiu daqui assim, não hoje tá bem, muito longe, não. Estou indo aqui, imagine lá para trás. Exatamente. E o Souza, eu gosto de contar essa história do Souza, porque assim, foi muito gratificante ver hoje o que ele conquistou, cara humilde, servo de Deus. Eu lembro uma vez que o Souza, ele me deu uma palavra assim, ele falou, cara, Deus tem algo contigo. Ele falou, Deus tem algo contigo. E assim, só que Deus só vai... Ele falou assim mesmo pra mim, ele usou essas palavras. Ele nem era profissional ainda, cara. Ele falou assim, só que Deus só vai fazer isso na sua vida se você estiver na presença dele. Caraca. Se você não tiver... Ele falou, Diogo, tem pessoas que vai acontecer, mas contigo é só se você estiver na presença. E foi real, o que ele falou foi real. E hoje ele tá bem. O bom de você falar isso, mano, que assim, eu tenho... Isso é uma percepção minha. Sim. Não é nenhuma
opinião, nada não. É percepção de que ouço também nas ruas e sempre ouvi isso, que o Souza era tipo, era da pá virada, que era isso, que era aquilo, babapá, e você contando essa resenha, pô, muita gente não conhece esse lado lado dele. Então, assim, quando se fala de Souza, as pessoas associam o Souza Caveirão, né? Sim. Associam o Caveirão, mas esse Souza que eu tô falando lá do Vasco, cara, sempre temente a Deus, sempre um cara parceiro. E essa do Souza, agora no Flamengo, como você falou... Sem querer já voltar aqui, sem querer te cortar mais rapidinho, toda vez que tu fala de Souza, tu pode até me corrigir. Sim. É o Souza que deu aquele passe de aquele cruzamento de letra. Não, esse foi Léo Lima. Léo Lima, aí pronto, aí. Não, esse não corrigiu, é. Esse é Léo Lima. Léo Lima que deu passe de letra. Mas era desse mesmo. E foi o gol do Souza. Aí, mas o Souza Caveirão, aí jogou no Flamengo. Não, mas o Souza não jogava nesse time, não? Não. Não esquece. Esse Souza, ele jogou já no Vasco de 2009, que estava na Série B. O bom é que ao vivo não dá pra cortar. Não, tá. E aí, vai ter que sair um corte. O primeiro jogo contra o Vasco, eu lembro que fosse assim. A gente jogou contra o Vasco, né? E aí nós fizemos 7 jogos contra o Vasco no ano. Isso em 2006. Então era sub-17. Nós ganhamos 6 e perdemos um só. Perdemos um. E, cara, todos os jogos que eu joguei contra o Vasco, eu joguei muito. Muito. Assim, parecia que era, assim, tinha aquela motivação mais. Contra o Eixinho, contra meus amigos. Tinha. Eu me dou bem com todos eles até hoje. Mas eu tinha essa motivação até hoje, assim, de... Eu falava, cara, eu vou... Era algo, assim, surreal, sabe? Era algo surreal. Eu entrava e destruía. No jogo. Sabe que é destruir de jogar muito? Jogar muito. Eu sabia que eu ia entrar e ia jogar bem. Porque, assim, como é que eu posso dizer? Eu queria mostrar... É a realidade. Eu queria mostrar que eu tinha condição de se titular ali. Entendeu? Tem isso. Aí, olha o que vocês jogaram fora. Eu queria mostrar isso. Vocês perderam. Eu queria mostrar isso. Mas, assim, foi bom. E aí, nos jogos, eu lembro que a gente teve um jogo que foi no Vasco Barra. Isso com 17 anos. Era uma semifinal de Carioca. E a gente perdeu o primeiro... O único jogo que a gente perdeu. De 1-0 o gol do Allan Kardec. O segundo jogo na Gávea. A gente ganhou por 2 gols de diferença. A gente tomou 1-0 já... 1-0. Tomamos 1-0. Então, assim, a gente tinha que fazer... 3 gols. E aí a gente conseguiu empatar o jogo, só que faltavam 2 gols ainda. Faltando mais ou menos uns 15 minutos para acabar o jogo, 15 minutos, o zagueiro que tinha lá, o Jefferson, meu irmão, um abraço, Jefferson, negão, deve estar vendo, era o capitão do Vasco. Meu irmão, a amizade no Vasco é um dos amigos que eu tenho, até hoje. Era o capitão lá, Jefferson Negão. Também não foi assim profissional de jogar, mas tem um trabalho dele hoje, guerreiro, servo de Deus também. E aí ele chegou no meu grupo e falou assim: hoje vocês não ganham de jeito nenhum, irmão. Aí eu falei assim pra ele: te provocando. Eu falei assim pra ele: tem uma coisa que eu aprendi, o jogo só termina quando o juiz. Falei pra ele, faltando uns 15 minutos pra acabar. 2-1 a gente, aí no final do jogo, 3-1. Caraca, irmão, acabou o jogo aí. Tinha que ver aquela emoção. Aí, tipo, quase teve briga. Aí eu falei, cara, meus amigos, né? Teve um jogo que teve briga também. Meu pai tava nesse jogo. Aí meu pai ficou rindo depois. Aí eu falei que Vasco é a rivalidade, né? Aí foi no Vasco Barra esse jogo. Aí nós ganhamos de 1-0, o passe foi meu, né? Tinha um atleta lá que jogava comigo, o Elton Peca também. O Peca tava até jogando nos Estados Unidos, volante, jogava comigo na base do Flamengo. E foi 1-0 o gol dele. E eu dei o passe pro gol. E meu pai falou que quando eu dei o passe pro meu pai, cara, meu pai Tu conhece meu pai? Meu pai atenta a tudo. Meu pai tava na arquibancada ali no Vasco Bar, arquibancadazinha. Uhum. E quando eu peguei na bola, que eu fiz o passe pro gol, uma pessoa na arquibancada falou assim: ué, mas o Diogo aqui não era atacante? No Flamengo tá de lateral esquerdo? Tipo assim, querendo menosprezar. Isso aí. Sabe? E eu peguei a bola, dei um drible, toquei pro Peca, ele foi, driblou lá. Ele volante, mas tinha muita qualidade. Driblou o zagueiro já dentro da área, aquele volante que sempre chegava, né? Pra fazer gol. Driblou o zagueiro e fez o gol. Aí meu pai só olhou pra pessoa assim. Aí meu pai me contou. Meu pai até me falou quem é a pessoa, mas não quero entrar em detalhe, porque a pessoa é pai de um atleta que
que despontou aí no cenário, então eu prefiro... foi o pai desse atleta que comentou. E aí meu pai olhou pro pai desse atleta assim, tipo assim, meu pai... meu pai era atleta do Vasco. Isso, do Vasco. Aí acabou o jogo, pô, cara, aí o pau quebrou lá. Cara, quem foi o único que não apanhou? Eu. Por quê? Porque os meninos já me conheciam. Cara, eu não tive reação. Entendeu? Eu não tive reação. Fiquei parado lá. Fiquei parado assim, olhando. Não vai brigando. E eu não sabia o que fazer. Aí veio um zagueiro pra cima de mim, que tá jogando até hoje, que é o Thiago Pedra. Ele joga num clube do Rio Grande do Sul, mas é um clube se eu não me engano, acho que é o São José do Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, esse clube é Série D ou Série C do brasileiro. Ele joga nesse time, Thiago Pedra. Ele é um zagueiro, cara. Ele até se envolveu uma polêmica agora, numa briga aí num jogo aí. Negão fortão mesmo. Ele parece até lutador. E aí ele veio pra cima de mim pra me bater. Aí tinha um atleta lá, o Jonathan falou assim, não, nele não. E era do Vasco. E o menino era do Vasco. O Jonathan falou, nele não. Ele não gosta dele não. Ele é nosso, pô. Agora tu vê, ele é do Vasco, eu corro do Flamengo. Ele é nosso, não gosta dele não. É verdade. Aí eu falei, pô, amizade boa. Então, assim, histórias, cara, muito boas, assim, que eu tive. Cara, muito bom, muito bom. Fala, meu cria. Gostou desse corte? Então curte, comenta e compartilha, tá? Amor, eu tô com os cria. Brau!